A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus continue te abençoando mais e mais, que Deus abençoe o seu emprego. E hoje, meu irmão, eu quero estar falando a respeito de mulher pastora. Hoje nós vemos que no dia de hoje, muitas mulheres estão pastoreando, né? Aí as pessoas dizem, mas se o homem não fazer, a mulher faz. Mas o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada vai dizer a respeito disso? A Bíblia fala assim, ai daquele que acrescentar ou diminuir um tio da minha palavra. Então, é correto uma mulher ser pastora? Vamos ver o que a palavra do Senhor Deus fala para mim e para você. Primeiro Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, 34. Que diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas esteja sujeito, como também ordenei a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa ao seu próprio marido, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Tremendo, né, meu irmão? Então, a palavra do Senhor, ela está falando. Tem muitas mulheres pastoras, mas não é bíblico, né? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, não é bíblico. Se falar que é bíblico, está acrescentando algo que não existe na Bíblia Sagrada. Uma mulher pode profetizar? Pode. Pode ali orar? Pode. Mas ter o cargo como pastora, a Bíblia já não dá o direito, né? A palavra é poderosa, a palavra é fiel e verdadeira. Pode ser uma mulher, pode ser missionária? Pode. Pode ser diaconisa? Pode. Mas agora ter o cargo maior, que é pastor, né? A Bíblia não dá o direito. Existe mulher pastora? Não. O são para mulher pastora não existe. Hoje você vai ver aí nas igrejas, pastora, mas biblicamente, a palavra de Deus não dá o direito. A palavra de Deus não dá o direito. Muitas vezes a pessoa é uma mulher de pastor, ela é chamada como pastora, porque ele é pastor. E se torna uma só carne, então por ele ser pastor, ela é pastora, mas não existe o são de pastor, não existe. A palavra do Senhor, ela vem advertindo, falando que não existe. Não adianta. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Existe mulher pastora? Não. Pode ter o nome? Por causa do esposo? Pode, mas não pode ter a unção. Não pode derramar o óleo. Não pode. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala aqui, né? É bom sempre estar mostrando na Bíblia, porque muitas pessoas vão criticar, vai falar, mas se a palavra de Deus está falando, por que eu posso ir contra a palavra? Se a palavra de Deus está falando que não existe, por que eu posso ir contra a palavra? Eu tenho que seguir a palavra, né? Olha aqui. 1 Timóteo 2:11. 1 Timóteo 2:11. 1 Timóteo 2:11. Olha o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Tremendo. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha que tremendo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha aqui, ó. A mulher, tá vendo aqui, ó? Aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo, né? 2:11. Agora eu te faço uma pergunta. Se a palavra de Deus está falando que não existe, que a mulher tem que ficar em silêncio, ela pode profetizar? Ela pode profetizar, né? Agora uma mulher, né, liderando, mandando, né? A Bíblia ela não dá o direito, né? Primeiro Deus ele criou o homem ali do pó da terra, a Bíblia fala isso para o ensinarei do fôlego da vida, e o homem ele passou a ser alma vivente. E ali Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho, foi lá, deu um sono profundo e tirou da sua costela uma disjuntora, que é a mulher. Então, eu já vi pessoal falar assim, você está aqui por causa da mulher, mas não, é diferente. A mulher está aqui por causa do homem, né? Se não fosse o homem que Deus criou ali, tirasse da sua costela a sua disjuntora, não existiria mulher. Existiria só o homem na terra. Então, o que eu quero falar para os irmãos, né? Eu não critico, né? Eu não critico. Vou lá falar, não, você está errada, você é pastor e você está contra a Bíblia. Não. Cabe cada um reconhecer o seu erro, né? Se ela está ali, Deus uma hora vai dar direção para ela. Porque o homem, ele é diferente na decisão, né? Não é igual a mulher. A mulher é um vaso mais frágil. Por isso que a Bíblia não permita que uma mulher ela seja pastora. Ela é uma mulher, o vaso mais frágil, ela é mais sensível. O homem não. O homem ele é mais firme, né? Ele suporta mais, né? Ele suporta mais. A Bíblia não aceita mulher pastora. Isso não impede de você fazer missões, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, sair, evangelizar, ir para a campanha, ir para o círculo de oração. Isso aí não impede. Isso aí, como uma mulher sábia, igual a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas porém a tola o destrói. A Bíblia está falando daquela mulher sábia, aquela que ora, aquela que busca, aquela que jejua, aquela que desce na presença de Deus. Essa daí é a sábia. Mas aquela que não ora, não busca, né? Não dá ouvido ao seu esposo, né? Quer fazer o papel do homem, né? Muitas vezes a mulher quer fazer o papel do homem na casa. Essa daí a Bíblia condena como uma mulher tola, né? Às vezes faz aquele negócio dar errado. Um exemplo. Às vezes fala, não, vamos vender a casa e vamos embora para o interior. Aí vende, vai embora para o interior, chega lá, dá errado. Aí volta e vai pagar aluguel. Aí depois fica murmurando ainda, né? Fez a cabeça do marido, fez até o marido aceitar. Mas nós, como homem de Deus, nós temos que orar a Deus. Tudo que nós for fazer, nós temos que orar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Porque quando nós oramos a Deus, buscamos a Deus, Deus ele dá direção para mim e para a sua vida, né? Para nós saber agir do modo certo, não pelo momento de emoção. Para nós não agir no momentos, né, de felicidade, né? Mas nós devemos agir no momento certo, na hora certa. Então, essa palavra que eu quero trazer para vocês, sobre a mulher pastora, né? Muitas vezes as pessoas vão criticar, vão falar, vão ver esse vídeo, não vai concordar, mas se você
não concorda comigo, você também não concorda com a palavra de Deus. Você está sendo contra a palavra de Deus, né? Se a palavra de Deus fala que não, que ela tem que ficar em silêncio, nós não podemos tirar a palavra de Deus que está aqui. Não podemos acrescentar e nem diminuir, senão a maldição cairá sobre a nossa vida, né? Então que Deus venha ter misericórdia da nossa vida, da vida dessas pessoas, né? Que estão aí fazendo, né? Agindo da forma errada, agindo da forma que não é para agir, né? Eu estou falando isso porque não é minhas palavras, mas é as palavras do meu Deus, do seu Deus, né? Se Deus falou que ela tem que agir em silêncio, tem que agir em silêncio, né? Tem que ser uma mulher sábia. A sábia, ela vai edificar a sua casa, né? Então, a Bíblia está falando sobre isso. Então, a pergunta é, existe mulher pastora? Não, não existe. Muitas vezes ela é casada com um pastor, aí as pessoas chamam de pastora por quê? Por causa do pastor. Mas existe a unção que é derramado sobre a cabeça da mulher? Não, não. Ela tem um nome por causa do pastor, porque a Bíblia fala que quando se casa, se torna uma só carne. Se o pastor é pastor, ela tem o nome como pastora, né? Mas a unção para pastorear e tá no púlpito, ó o dedinho, ó, não existe. Não existe, tá? Então, fica com essa palavra, tá? Basicamente aqui bíblica, né? Mostrei dentro da Bíblia, vocês podem estar pegando aí a sua Bíblia Sagrada, pode estar aí lendo, né? Porque o que vale mais não são as minhas palavras. O que vale mais é o que está escrito aqui. Você vai, pega sua Bíblia direitinho, vai lá, confirma direitinho, né, que está escrito, e você vai conhecer a verdade. Porque a Bíblia fala assim, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O meu povo perece por não conhecer a minha voz. Aquele que tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Então Deus está falando para mim e para você. Tenha sensibilidade de ouvir a minha voz. Tenha sensibilidade de ouvir Deus falar contigo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e que Deus continue te abençoando mais e mais e mais e mais. Amém? Deus abençoe a todos. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.